Agricultor, se ele tiver que comprar semente, que ele não sabe de onde ela vem, além dela ser cara, ele não tem segurança daquela semente. Então, assim, para ele é autonomia. Ter semente é ter autonomia. Você vai plantar o que você quiser, na hora que você quiser, do seu jeito. O papel da semente é de manutenção da vida. A gente pode tentar dar outras definições para ela, mas a gente sempre vai estar rodando em torno assim, da manutenção da vida. Primeiro que, quando a gente fala em semente, é um contexto maior do que a gente pode imaginar. Porque quando a gente fala em semente, a gente está falando também de cultura, né? Nós sabemos que, atualmente, né, tem os mercados que vendem semente e as famílias são tentadas a comprar essa semente e, com isso, vai perdendo a cultura. A semente é o berço da biodiversidade. Se você perde as sementes, ou se os agricultores e agricultoras perdem a autonomia no manejo das sementes, você perde a biodiversidade. E essa biodiversidade ela é criada e recriada a todo tempo. Então, os agricultores e as agricultoras estão constantemente adaptando essas sementes aos seus locais. Isso é uma construção cultural, é uma socio-biodiversidade, porque no entorno da biodiversidade, na mão dos agricultores e agricultoras, vai ter toda uma construção de conhecimento e toda uma produção de materiais genéticos adaptados àqueles seus locais. Então, o projeto de lei 6176 de 2013, que cria política nacional de incentivo à criação dos bancos de sementes e mudas de variedades e cultivares crioulas ou tradicionais, ele é muito importante porque, além de resgatar sementes, mudas, variedades tradicionais, antigas, ele quebra o monopólio das multinacionais que querem dominar, ou que já na verdade dominam esse mercado no mundo inteiro. Nós temos 5, 6 empresas que dominam o mercado de sementes, as mesmas dominam o mercado de agrotóxico e muitas delas ainda os medicamentos que estão lá na farmácia, porque leva ao adoecimento do povo. Então, os bancos comunitários empoderam o nosso povo, os agricultores familiares, os quilombolas, os indígenas, as comunidades tradicionais. É muito importante para a comunidade ter a variação da semente, que a semente de hoje não é a semente de antigamente, né? Que a semente de hoje é a semente que tem muita coisa no meio dela, essa daí não, essa semente mais velha, a semente chamada semente crioula. Logo no início veio essa ideia de ter uma central, um local que pudéssemos concentrar essas sementes de uma maneira. Veio uma proposta inclusive de banco de sementes, né? Como já existia no Brasil, diversas experiências com bancos de sementes. Só que os agricultores queriam que a gente não chamasse de banco de sementes, porque não queriam que fosse algo assim que remetesse a um comércio, a uma coisa mercadológica. Era para ser uma casa, um ambiente mais amistoso, um espaço de troca, né? Algo mais agradável aos olhos dos agricultores e agricultoras que eram guardiões e guardiãs de semente. Tem a casa de semente hoje por quê? Porque se hoje a pessoa está perdendo as tradições de guardar a semente crioula. Não é todas as pessoas que querem guardar a semente crioula. E aí o que acontece? Nós temos a semente e tem a pessoa que querer plantar a semente, nós temos ela aí para empréstimo. Se uma pessoa quer plantar a semente, se ele quiser plantar uma semente boa, uma semente crioula, ele pega emprestada aqui e pronto, quando for na colheita ele devolve. Vou dizer que a gente fala que é o guardar a semente. Então, se o guardar a semente, a gente usa aqui. A gente guarda em vidros, a gente pode guardar ela na própria terra, a gente pode guardar ela num pacote, pode guardar na geladeira. Na verdade, tem muito tipo de guardar ela. A preservação, a multiplicação das sementes, o estudo sobre as melhores estratégias para preservar, né? E a gente começou a trabalhar buscando as experiências que já existiam. Nós tínhamos vários guardiões e guardiãs de sementes aqui na região, e temos,
né? Ainda até hoje, graças a Deus, temos muitos. E fomos conversar com eles quais eram as estratégias utilizadas, quais eram as principais sementes preservadas. E com base nisso começamos a estudar as possibilidades que existiam. Esse tomate aqui, esse grande aqui, ele tem mais ou menos 100 anos que é cultivado. Nós nunca compramos semente, só planta ele mesmo. A gente planta somente esse tomate aí porque ele é uma semente e ele é um tomate bem cheio. Mas você pode pegar um e cortar para você ver como é que ele é. Por exemplo, a semente de milho, tem pessoas que guardam ela na palha. Outros já guardam ela debulhada e guardam ela dentro de um pote. Outras coisas é você pegar uma planta que dá uma raiz e ir transplantando nela. Então, assim, armazenar a semente é diversas formas que a gente conhece por aqui, né? Você pode deixar ela na vagem, pode deixar ela num pote, ou mudar simplesmente de local para outro, ou passar para alguém, né? Porque também o armazenar semente, essa questão da gente passar para um outro é uma forma de você garantir que você não vai perder a sua, né? Então, como é que a gente potencializa esses paióis como um lugar de conservação de sementes? E como é que a gente potencializa os momentos de distribuição dessas sementes? Então, a gente aqui na Zona da Mata, a gente tem os intercâmbios agroecológicos, que são lugares onde as sementes são trocadas e aí circula a semente. No meu quintal tem muitas plantas que vieram dessa circulação de semente nesses intercâmbios que a gente faz. A gente tem depoimentos de agricultores que falam que vão para os grupos de reflexão da SEBS levando sementes para ser trocada. Isso é uma outra ação também que é muito comum entre os agricultores e agricultoras familiares camponesas, que é a troca, a circulação dessas sementes. Então, como é que a gente potencializa isso é muito importante. Então, eu acho que a ação da Casa de Sementes, ela é importante, mas ela pode estar acoplada a essas outras duas questões, que é a conservação in situ no solo, como é que os agricultores são incentivados e animados para esse processo, que eles já fazem, mas como é que isso é potencializado, a conservação das sementes nos seus paióis e como é que a gente potencializa essa distribuição a partir das feiras, dos encontros, das reuniões e etc. Então a troca era o pilar central e aí por isso a casa era um espaço de troca. Aí veio a proposta de construir a Casa de Sementes. Na época a gente tinha realizado aqui no campus Inconfidentes um encontro, o terceiro encontro internacional da Rede de Sementes Livres, e isso também motivou muito o campus e a direção do campus a apoiar o empreendimento. E aí nós começamos a pensar espaço, a pensar equipamentos, a pensar formas de adquirir, né, essas questões, a pensar maneiras de arcar com as despesas. A instituição sinalizou o apoio com a parte elétrica, com água, com internet, com alguns equipamentos. A gente conseguiu o apoio do CNPq por meio de um edital que possibilitou a aquisição de equipamentos, né? A máquina de área e peneira, a pesadora, né? Então alguns equipamentos que vieram nós conseguimos por meio desse edital. E os agricultores se juntaram, né, e conseguiram financiar, ou conseguiram bancar a câmara fria. Então nós conseguimos, com base nessa junção de esforços, montar a nossa Casa de Sementes. Porque aqui já foi muito rico de chuva e hoje está muito fraco. Que a gente faz uma planta aí, quando chega na época de vingar, perde.
Então, se perde a lavoura da roça, a casa enfraquece, né? E aí não pode nem abranger mais gente de comunidade, que como é que faz? Porque nós puxar gente de outra comunidade para aumentar a quantidade de gente aqui na casa, nós tínhamos que ter muita semente. Então nós estamos nessa esperança que um dia ela vai ser movimentada mais, é de ter mais gente. Nos últimos tempos a gente vê que uma das dificuldades foi conseguir produzir sequeiro, por conta da estiagem, né? Você plantava semente e talvez a semente não conseguia produzir. Claro que no momento a dificuldade maior nossa é tentar levar, talvez, desdobrar esse conhecimento, esse trabalho conjunto, que é bem interessante, trabalho conjunto entre as famílias, para que a gente abrace a causa e ao longo do tempo a gente consiga estar aí com o nosso estoque, né, nosso banco de semente, nosso tambor de semente cheio. Porque quando começou lá para os anos 80, a Emater começou a aparecer aqui na região, no município de Taiobeiras, eles começaram a trazer semente híbrida para as comunidades, para os agricultores plantar, e foi esquecendo essa semente tradicional. E aconteceu que em pouquíssimos lugares nós temos essa semente, né? Acho que foi por conta disso aí que começou, e também contando pelas estiagens, né? Que nós temos uma estiagem prolongada aqui, e dá perfeitamente para nós sobreviver, né? Com a estiagem, os problemas tem aqui, graças a Deus. Com dificuldade nós conseguimos. Mas o plantio que a gente fez o ano passado, nós perdemos, esse ano também tornamos perder a semente, né? Falta de chuva no período. Porque assim, para nós aqui choveu em outubro, em pouco novembro, quando foi janeiro, que era a época de vingar, veio o sol, né? O mês todo. Como o clima está mudado, né? Está mudando cada dia. Então a gente não tem irrigação, é mesmo com o sequeiro, né? Plantado para colher com o período da chuva. Então nós estamos na espera que esse ano, se Deus quiser, seja melhor de chuva, né? Para o ano que vem a gente poder ter mais semente. A gente faz a compostagem, lá na adiante tem a outra compostagem, a gente faz a compostagem, quando ela decompõe, nós coloca nas plantas, a gente coloca assim, vem os sacos, os trechos que a gente coloca também para curtir. Só que agora o problema é que a água começou a faltar um pouco, a horta está meio difícil. Antigamente, o pessoal já era natureza de resgatar essa semente, porque ela não tinha nenhuma contaminação, né? Já hoje, através de muitas dificuldades, o povo foi perdendo a antiga semente, né? E aí, a partir daí, mesmo que a gente já vinha fazendo o plantio e alguns guardiões já guardando, mas nem todos sabiam que era uma semente crioula, né? Trocava por uma semente que vinha de fora, né? E hoje a gente está trabalhando no resgate dessa semente, né? Por que guardar semente? A gente tinha uma vida financeira, era bem fracassadinha nas épocas. Se a pessoa não guardasse a semente para plantar o que chovesse, ele ficava sem plantar. Né? As coisas eram bem escassas, não era todo mundo que tinha. Se a pessoa guardava, ele já guardava a conta dele. Então, nessa tradição a gente seguiu, né? Hoje ainda drobou, né? Que hoje esse agrotóxico hoje atingiu o mundo inteiro, né? Que está matando muita gente. Então, as pessoas que querem viver a vida dele, quer viver a vida do parceiro lá, da família, dos amigos, né? Ele tem que sair fora do agrotóxico e segurar a semente crioula, né? Porque se não fazer isso, né, a gente acaba perdendo as vidas né, através dos próprios alimentos que a gente come. Então, ter diversidade de sementes é muito importante. E ter isso de forma autônoma, para que os agricultores e as agricultoras possam ir adaptando, readaptando, selecionando e vendo o que é melhor para os agroecossistemas dele. Então, a semente é a fonte da biodiversidade, ela tem que estar na mão dos agricultores e dos agricultores, e não na mão de 4 ou 5 empresas que controlam o mercado de sementes do mundo inteiro. E por que elas controlam as sementes? Porque a semente também, quando você controla a semente, você controla os insumos
dessa semente. Então é uma semente que vai exigir mais irrigação, porque na época da seca ela não vai bem. Então você vai potencializar quem vende os instrumentos de irrigação, os tubos de irrigação, os canos de irrigação. É uma semente que é mais susceptível à doença, você potencializa quem produz agrotóxico, que é a mesma empresa que produz a semente, que distribui a semente, a maioria das vezes é que produz o agrotóxico. Vai ser uma semente que exige mais fertilizantes, você potencializa as empresas que produzem fertilizante. Então a semente ela traz com ela todos os outros insumos que vão estar associados ao modelo de agricultura que, no nosso entender, não é sustentável, que é o modelo da Revolução Verde do agronegócio. Olha, eu diria que a relação com a semente é uma relação de amor. Eu falo que, primeiro, é que a gente traz uma memória, porque eu falo, muita semente que eu tenho, ela tem uma história, na verdade, de alguém. Que nem eu tenho ali que eu mostrei pro rapaz ali a variedade da couve que eu tenho, que era da minha bisavó, que ela tá na nossa família. Então, assim, aquilo ali é a memória. Toda vez que eu olho para ela, eu sei que era dela. E também sei que me alimenta. Então, assim, eu falo que eu cuido da semente porque eu sei que é a continuidade da vida. Então, eu acho que semente, eu tento semente, não faltando sol e chuva nessa terra, de fome eu não morro. A gente tem que sentir o valor que tem essa semente crioula, né? Isso é as pessoas nos valorizar e valorizar a semente do passado, né? Que a semente de hoje, ela não é uma semente pura, uma semente cheia de coisas que prejudicam a nossa saúde. Então, isso as pessoas têm que se conscientizar. É difícil, mas só que a região nossa já tem esse hábito de produzir sem agrotóxicos. E a gente vê o resultado. A gente só não colhe se não plantar, né? Mesmo que seja pouco, mas a gente plantar essa semente com amor, a gente consegue produzir. E para preocupar com nossa realidade, sendo que o semiárido, né? Você viu um avanço tecnológico, químico, né, e colocar isso só na cabeça das pessoas, só isso que importa, isso vai dificultar a nossa geração futura. Então a gente tem que ter esse ponto de partida também para contrapor as ideias, né, para as pessoas questionar, para os filhos questionar, para as comunidades questionar. O que importa mesmo para a vida, entendeu? Então você pode viver num mundo tendo o químico, mas também tendo também a contrapartida muito forte nas comunidades, que é o lado orgânico, que é a valorização do meio ambiente, da natureza, né? Um respeito, né, mútuo entre a natureza e o homem. A gente vê que os sinais já estão aí, né? Tantos sinais aí que acontecem no nosso meio, né, no mundo, que é causado pela a mão do homem, né? Então, talvez certos setores não preocupam. Então, os setores mais pequenos têm que se preocupar. E a Casa Semente, eu acho que tem esse elo aí. Isso empodera o nosso povo. Por isso que é um projeto que vem tramitando desde 2013, mas há uma resistência, né? E só com o povo é que nós vamos viabilizar a aprovação dessa lei e assim todos terem crédito, ter apoio, ambientes adequados, seja ambientes fechados, seja ambientes também no campo, no caso das raízes, né, das ramas, para resgatar, preservar. E é com recurso público também, o apoio, garantia, seguro, para dar condições das pessoas poder plantar sem medo de perder aquela variedade. As sementes crioulas e originárias, elas já foram selecionadas por gerações e gerações, e que já conseguiram identificar quais cultivares que têm resistência ou convivência com o semiárido, convivência de acordo com cada região do clima, a topografia, terras do nosso país. Ao ter crédito, algumas, conforme a região, pode ter inclusive irrigação. Tendo um banco mais amplo, ele pode dar essa segurança para a pessoa plantar e mesmo a perder, ela sabe que tem uma reserva maior, né? E pública, em parceria com as instituições federais, estaduais e mesmo municipais. Então, dar essa segurança, ela é fundamental
no sentido de que aquela pessoa vai poder plantar, mas não vai perder aquela variedade, mesmo que o clima seja adverso. Instalar uma casa de semente, seja uma instalação física, como uma casa propriamente, ou uma área de produção de sementes e mudas, às vezes vai demandar uma área de hectares, vai demandar viveiros com equipamentos adequados, dar garantia de comercialização, de troca. O projeto de lei ele dá isenção tanto para agricultores familiares indígenas, mas inclui, que é a novidade, as comunidades tradicionais ou extrativistas, ter isenção de comercialização, de troca também nas feiras e de comercialização, inclusive, para privados, ou seja, além de comercializar entre si. Então é um ganho. Isso dá garantia também de renda quando você possibilita essa dinâmica maior. Os bancos, infelizmente, por falta de um apoio permanente, estão muito precários, muito precários. O que a gente percebe é o amor do povo, paixão do povo, é o carinho do povo pelas sementes, que tendo como sagradas assim, mas sem condições de produzir numa escala maior para poder comer, sobreviver e ter sempre algo a mais para estocar e possibilitar ampliar os guardiões de sementes. A vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Inverte as estações do ano, faz calor no inverno, frio no verão. Os peixes morrendo nos rios estão extinguindo espécies animais. E tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador da chama, o leito dos rios, seco sem um pingo d'água. E quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua, semelhante à lua. O que será deste planeta azul? O que será deste planeta azul? O rio que desce as encostas, já quase sem vida, parece que chora num triste lamento das águas, ao ver devastadas a fauna e a flora. É tempo de pensar no verde, regar a semente que ainda não nasceu, deixar em paz a Amazônia, preservar a vida e estar de bem com Deus. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador da chama, o leito dos rios, seco sem um pingo d'água. E quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua, semelhante à lua. O que será deste planeta azul? O que será deste planeta azul?